No primeiro dia de sua viagem à França, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou a parceria entre Brasil e França na defesa da tributação dos super ricos. Haddad destacou a importância de debater esse tema para combater o avanço das oligarquias nas democracias. O ministro também lembrou a proposta de tributação global sobre a renda dos super ricos. Vamos começar com a Priscila Silveira. Muito bem. A França, que está longe de ser parceira do Brasil, é uma inimiga do nosso agronegócio, usa a Amazônia como pretexto para constranger o nosso agronegócio, evidentemente, porque ela tem uma política protecionista interna. França que não defendeu suas pastagens, a exuberância natural e quer que o Brasil pague esta conta. Mas vamos falar do imposto dos super ricos. A França me parece um país cada vez mais assistencialista e que vem decaindo a cada ano na posição no ranking do Produto Interno Bruto. O que temos a aprender com a França de Emmanuel Macron, que se aventurou numa guerra usando a Ucrânia como bucha de canhão contra a Rússia, está importando gás natural e óleo com valor muito mais elevado do que fazia antes. A França tem a nos ensinar alguma coisa? Capaz, eu acho que até tem a ensinar, mas eu nem vou questionar. Você até coloca aqui, né, as dificuldades enfrentadas pelo país, mas o que me chama a atenção com relação a essa tributação, né, que eles estão chamando aí de super ricos, foi um projeto feito em campanha, né? O governo precisava, assim como a gente estava falando lá da Caroline Detoni, que precisa pôr em pauta, eu acho que o governo precisa pôr isso em pauta, porque foi uma promessa de campanha e eu penso que se não houver essa aprovação, o que o governo vai falar? Eu tentei fazer com que vocês tivessem, né, o não pagamento desses, abaixo aí de R$5 mil. Quem não aprovou não fui eu fiz a minha promessa de campanha. Eu acho que aqui, né, a gente vê que o atual governo, tem uma questão mais assistencialista, que é do próprio partido, né, em si. Quando a gente fala de PT, a gente tem essa busca, né, eles têm essa busca em fazerem projetos voltados ao assistencialismo, e um deles vem essa não tributação para as pessoas que ganham aí a menos que R$5 mil, e o próprio ministro trata dessa não tributação, né, ou na verdade da taxação de super ricos, ou qualquer que seja aí a nomenclatura, como um combate à desigualdade. Então, nem é muito a gente, na verdade, o ministro, ele quer levar isso para outros países e não o inverso. Então, na verdade, eles têm isso como algo bom a ser feito dentro da economia do nosso país, e eles querem levar este, né, projeto que seria bom para os países, levando então para a França e colocando isso lá, e quer estender, né, essa questão até da questão climática, sendo como um exemplo para o Brasil, para outros países. Capês? Rodolfo Maris. Pego carona no que a professora Priscila falou e deixo um adendo aqui, porque a União Europeia está quebrada, né? A gente sabe que a Europa, por si, já está daquele jeito. E aí vem o Brasil, que também não está lá essas coisas, e une forças com a França sobre a taxa dos super ricos, a taxação dos super ricos. Vale lembrar que o Brasil não sabe brincar de taxar, tá? Se for para taxar aqui no Brasil, eles levam bem a sério esse negócio, correndo o risco desses super ricos saírem do país e investir seus capitais em outros lugares. Então, assim, o Brasil, a cultura brasileira é diferente da cultura europeia. Nós estamos falando de Brasil e França, que agora aí convergem, né, sobre um acordo, mas o Brasil não sabe brincar de taxar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Renato Dorgan. Eu sou um cara a favor da taxação de bilionários, pelo menos, e eu acho que é desproporcional a diferença do que eles pagam e do que o resto das pessoas pagam. Eu sou a favor. Isso é um movimento internacional. Por que é Macron, Haddad? Isso daí, o mundo está se dividindo cada vez mais. A oligarquia russa, chefiada ali pelo Putin, domina
grande parte ali de várias áreas ali, principalmente da Rússia e de toda a Europa ali. Os Estados Unidos, o Trump, ele está ali em volta de com uma série de milionários ali, bilionários, aquele pessoal das fintechs, das empresas de tecnologia, tudo em volta ali com ele. Parece que é uma briga internacional olha, a gente faz parte da ala aqui que o Estado e a iniciativa privada, eles têm que andar lado a lado, mas a iniciativa privada não vai ser a dona do Estado. Essa é a mensagem desses países ali mais centralizados, democráticos. Do outro lado, a mensagem olha, nós vamos misturar tudo aqui, essas grandes corporações vão mandar em tudo, e daí o problema é que vai começar a dissolver algumas coisas do Estado, como a gente viu ali na notícia anterior, da questão farmacêutica, por exemplo. Isso é um movimento já, né, de desregulamentar a saúde, desregulamentar a educação, desregulamentar uma série de áreas, porque daí a iniciativa privada deita e rola, que não é iniciativa privada comum, não é a pequena empresa, a média, não é o grande industrial, eu estou falando super grupos internacionais. O Putin está sentado em cima ali das grandes oligarquias da Europa e também, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está ligado, o Trump ali ligado a grandes grupos. Isso é uma briga muito mais política, de posicionamento internacional do que qualquer coisa. Nosso amigo Mari está certo, o Brasil tem que começar a fazer a lição de casa dele tributando aqui. Ele não está tributando nenhum bilionário, não consegue. Eu estou esperando há muito tempo. Pensava que esse governo ia fazer isso e não vi isso até agora. Felipe Monteiro. Ô, Capês, você fala que ninguém gosta de tributo, né? Tá aí um tributo que eu gostaria de pagar, né? Ser considerado ultra rico. Maravilhoso. Pela ONU é $1 bilhão. Eu ia adorar pagar esse tributo, viu? Porque eu teria certeza que teria patrimônio de $1 bilhão, né? Claro. Olha... E só o ponto para terminar bem rapidinho, claro, né? O pessoal fala que taxar ultra ricos faz que a riqueza saia do Brasil. Nada. Sai de país. Se você aumentar o IOF de modo que seja maior do que o imposto, o dinheiro fica no Brasil. Lógico, claro. Eu só acho o seguinte, usar os super ricos, entre os quais eu longe de me enquadrar, usar os super ricos como desculpa para continuar aumentando a arrecadação tributária e continuar os gastos desenfreados, não é o caminho. Não, o Brasil tem muito a aprender com a França e também tem muito a ensinar, sabe por quê? A França é observada atentamente pela União Europeia por não seguir o Pacto Europeu de Estabilidade de Orçamento. O acordo exige que os países integrantes do bloco mantenham sua dívida pública abaixo de 60% do PIB. Não é o caso da França, que tem dívida acima de 60% do PIB. A sua dívida pública está em 110% de toda a sua riqueza e aumentou para 114% em 2024. Por isso que a França é um bom exemplo para o Brasil. Vamos